Olha, a escala 6 por 1 é uma coisa muito chata, mas ela é um mal necessário. Aqui no Brasil, a gente tende a ser levado a acreditar que nossos inimigos são alguns, mas na realidade eles são outros. Essa imagem aqui, ela é bem famosinha e tem muita gente que discorda dela. Inclusive, esse vídeo eu acho que eu vou receber um certo hate aí nos comentários. Mas a gente precisa fazer a seguinte reflexão. Não é uma questão de ricos contra os pobres, ou então de esquerda contra a direita. Sempre vai ser uma questão de que em todas as classes sociais existem todos os tipos de pessoas. Sejam elas aqui, ó, produtores, trabalhadores, empreendedores, ou então saqueadores, aproveitadores, amadores de tetas. Isso com os muito pobres, pobres, classe média, ricos e super ricos. Existe todo tipo de pessoa em toda a classe social. Isso é um fato, isso não vai mudar. E o ponto todo é o seguinte: ou você fica focando aí nessas questões, nessas lutas que parecem que vai dar em alguma coisa, mas nunca vai dar em nada, ou você se concentra em sair dessa situação para de fato construir alguma coisa. Porque para pensar o seguinte, essas propostas aí da escala 6 para 1 acabar e ficar aí 4 por 3, não tem nem mais 5 por 2, ela é muito legal para quem escuta e para quem trabalha no sábado aí, no domingo. É verdade, é verdade. Mas isso causa muitos problemas na sociedade e eu vou explorar alguns aqui nesse vídeo. De forma que é óbvio que isso nunca vai passar, não passa mais de uma propaganda populista ideológica para nas próximas eleições aqueles políticos falarem: "Ah, eu te defendi, viu? Não passou por causa da culpa dos outros, foram eles os culpados." Para, nada disso é real, é tudo um teatro. E olha, aqui a 6 por 1 é muito ruim, todo mundo concorda e infelizmente é uma fase na vida de muitas pessoas. Mas eu quero saber de você. Comenta aí se você acha que essa PEC da fim da 6 por 1 vai passar e serve de alguma coisa, ou se é mais um chamariz aí de alguns partidos políticos. Bom, reduzir a escala 6 por 1 seria muito bacana. Seria muito legal porque as pessoas teriam mais tempo livre, elas seriam muito provavelmente mais felizes, teria um clima de vitória no ar, sabe? Aquela coisa boa. As pessoas não passariam tanto tempo no trânsito ou com tantas chateações e atritos no trabalho. E beleza, seria um tempo de muita alegria para os trabalhadores e de menos produtividade. Menos produtividade para os trabalhadores, mas para as empresas também. E ó, eu não vou defender empresário e também não vou defender trabalhador, tá? Vou defender o seu bolso e a sua carteira de investimentos. Meu trabalho aqui é esse. Mas qual que é o problema de diminuir a produtividade das empresas na vida real? O que que isso muda? Bom, nas palavras de alguém que entende bastante, que ó, quem que é contra a redução da jornada? A Confederação Nacional do Comércio afirma que não é possível reduzir a jornada de trabalho sem reduzir o salário dos funcionários. Essa entidade representa aqui 4 milhões de empresas, responsável por 23,8 milhões de empregos diretos e formais. Cara, é bastante emprego, hein? Bastante emprego mesmo aqui que o pessoal do comércio faz. Embora entendamos e valorizamos as iniciativas que visam promover o bem-estar dos trabalhadores e ajustar os mercados às novas demandas sociais, destacamos que a imposição de uma redução da jornada de trabalho sem redução dos salários implicará diretamente no aumento dos custos operacionais das empresas. Isso aqui é óbvio, não precisa escrever isso aqui num blog, na realidade precisa sim, porque as pessoas não sabem. Mas para nós aqui, a gente já conhece isso aqui, é óbvio, pessoal. Para pensar. O que acontece se a jornada 6 por 1 mudar e acabar? E simplesmente ficar 4 dias ali na semana? Independente de quantos dias, tá? Se o salário ficar o mesmo, com as pessoas trabalhando menos horas, alguma coisa vai acontecer. Primeira possibilidade, a empresa simplesmente vai repassar esses custos nos produtos. Ou seja, quem paga é você aí, consumidor. Isso não é só supermercado não, tá? É qualquer coisa, indústria, bem de consumo, agro, tudo. Quem vai pagar o custo aí da produtividade que está caindo é você nos produtos. Simples assim, gerou inflação que já é imensa e absurda no Brasil. Ok. Segunda possibilidade, a empresa vai reduzir os salários dos funcionários. Afinal, vai manter, vamos dizer assim, a proporção das horas trabalhadas. Por exemplo, se a pessoa lá trabalha ganhando aí R$ 20 por hora, por exemplo, ela vai continuar ganhando os mesmos R$ 20, só que ela vai trabalhar só 4 dias. Então vai multiplicar ali R$ 20 por 4 dias por 7, 8, 9 horas, dependendo de cada trabalho aí, né? Ou seja, quem vai pagar, no caso, é o funcionário. Então, muito legal para ele que vai ficar 3 dias em casa, mas vai ganhar muito menos. Não sei se ele vai conseguir pagar as contas,
Estamos na torcida para que sim. Terceira possibilidade, as empresas começam a procurar mais funcionários informais, aqueles que não estão nem aí para os direitos da carteira assinada e que simplesmente vão ficar interessados em fazer algum tipo de bico ou então de trabalhar nos períodos que a jornada não contempla, porque daí eles podem ganhar mais dinheiro. Então, livre contrato entre duas partes é uma possibilidade, mas nem todas as empresas fariam isso, tá? Grandes corporações, empresas de capital aberto não fariam isso por questões realmente regulatórias. Mas é o Brasil, então a gente sabe que muitas empresas fariam, tá? Então, temos que lidar com a realidade aqui. Muitos não cumpririam a lei ou então buscariam outros mecanismos. Quarta possibilidade. Essa aqui, na realidade, não tem nem como fugir, né? As empresas vão demitir funcionários e buscar formas de automatizar aqueles processos. Simples assim. Essa a gente já vê antes da extinção da 6 por 1. Ó, já deixa o like e se inscreve aí no canal para mais análises como essa, hein? E isso nos leva aqui a uma conhecida reflexão aqui do canal que eu já fiz algumas vezes, inclusive. O 6 por 1 é uma situação muito chata na vida das pessoas que têm essa jornada. Não é fácil, eu entendo. Mas o problema todo não é a jornada e não é o patrão. É simplesmente como o sistema foi construído e como é que ele funciona. Vamos lembrar que a maioria das pessoas que trabalham no 6 por 1, se tiver mais tempo livre, elas não vão necessariamente produzir mais para si próprios. Não dá para garantir que o brasileiro vai ser amadurecido e nos 3 dias que ele ficar livre, ele vai simplesmente começar a estudar ou trabalhar mais em outros meios. É muito provavelmente, muito mais provável que ele simplesmente fique no lazer ou, sei lá, jogando no tigrinho. Então pode ser um tiro no pé, ou talvez dar um garfo metálico para uma criança espetar na tomada. Tem que cuidar com isso, porque muita gente que trabalha na 6 por 1 vai de fato estudar e crescer, só que muitos não vão. E esses que vão estudar e crescer, independente da 6 por 1 mudar, sair, ficar, eles vão fazer isso de qualquer forma. Eles vão dar um jeito de qualquer forma. Não é fácil, mas eles vão conseguir resolver. E ninguém quer trabalhar. A gente sabe, pessoal, trabalhar é difícil, tira a gente da zona de conforto, exige, é esforço, a gente sabe. Mas é a vida como é. Agora vamos lá, né? Independente de 6 para 1. Ah, eu quero trabalhar 6 para 1. Eu não quero. Eu quero trabalhar 7 para 0. Eu não quero. Cada um deveria ter o seu direito de escolher, né? Eu defendo isso, né? Não é que eu defendo que o 6 para 1 tem que ficar, nem que ele tem que sair. Eu defendo que cada um tem que escolher o que mais lhe faz sentido e, claro, encontrar aí um patrão, enfim, um prestador de serviço que também seja de acordo, óbvio. Mas isso pode ter certeza que nunca vai ser proposto. Nunca. Porque se isso for, né, se isso for feito, o governo simplesmente vai começar a arrecadar menos. Ele vai ter menos controle sobre as suas horas e sobre a forma como você trabalha. Se você é livre para conversar com o seu patrão e decidir simplesmente quando você trabalha, sem que haja um terrorismo legal, né, aquela questão medonha de vou te processar, não vou, os direitos, não sei o quê, sem que haja isso, o governo vai faturar muito menos com os impostos e com a arrecadação, porque esse dinheiro vai ficar no bolso do funcionário e do patrão. Isso, inclusive, pode gerar uma baixa nos preços das coisas. Mas isso não vai acontecer, porque o governo precisa pagar a dívida dele. É caro, a máquina pública é uma coisa cara de se manter. E quem mantém isso viva e funcionando, infelizmente, somos nós. Então aqui a minha reflexão nesse vídeo não é se 6 por 1 é bom ou se não é. Claro que é chato, é óbvio que é ruim, é óbvio. Mas o ponto todo não é, isso não vai acabar. Nunca que isso aí vai passar no Congresso, isso aí não vai virar realidade. O Brasil não é um país amadurecido como aqueles outros na Europa, em outros continentes que já fizeram isso, deu certo até certo ponto, que simplesmente as pessoas vão compensar a carga de trabalho nos outros dias da semana, ou que isso vai, né, se provar que realmente vai melhorar não só a qualidade de vida das pessoas no Brasil, mas também o IDH do país como um todo. Infelizmente, o Brasil não é maduro o suficiente para isso. É uma pena mesmo. Então aqui para nós, cabe nos posicionarmos da seguinte forma. Independente do que aconteça, a gente sabe que essas ideias populistas vêm, vão, ganham força e logo são trocados por qualquer outra cortina de fumaça que vai aparecer na mídia, simplesmente para você perder o foco como investidor. Essas medidas assustam o estrangeiro e se elas, numa remota possibilidade, que é improvável, mas pode acontecer,
são aprovadas e isso tende a gerar mais inflação, mais custos para o governo e, de certa forma, um impacto ruim na sociedade economicamente falando. É óbvio que para algumas pessoas, se elas trabalharem só 3 dias na semana, vai ser muito gostoso. Mas eu não sei se isso vai refletir de fato com mais dinheiro no bolso delas. Ou então, se o salário for mantido igual, não quer dizer que elas vão conseguir comprar as mesmas coisas que antes. Esse é o meu trabalho aqui e o meu papel em quem analisa o mercado, antecipa movimentações e constrói aí carteiras de investimento que englobam tudo isso. Por isso que eu tenho o QR Code aqui na tela, link na bio. Se você quer conhecer as carteiras que eu monto, me chama que eu vou te mostrar mais sobre isso. Mas independente se você vai ver as minhas carteiras ou se você tem a sua própria, tem que tomar cuidado, porque o Brasil sempre tem esses papinhos. Uma série de analfabetos funcionais na sociedade em geral, mas principalmente em Brasília, e a gente precisa de uma capacitação profunda e complexa. Os trabalhos 6x1, olha, o dia que eles forem automatizados, substituídos por máquina, teoricamente vai ser uma coisa boa, porque essas pessoas que estavam ali, perdendo aquele tempo, fazendo um trabalho muitas vezes braçal, que são fases, mas não são tão benéficos assim para a pessoa, ela talvez se capacitou e agora está fazendo outros trabalhos com mais valor, trabalhos com maior complexidade, coisa que as máquinas às vezes não conseguem fazer. Ai, mas tem IA para tudo, então não é assim. Tem um monte de trabalho que realmente as pessoas ainda precisam atuar, mas não de forma tão monótona e operacional como elas fazem hoje. E aqui eu sei também que eu estou já sonhando e viajando um pouco, mas o ponto todo é, se a gente não lembra disso, aqui no Brasil a gente vai normalizar essas situações de analfabetos funcionais, de baixíssima produtividade, de leis que não fazem sentido nenhum sendo aprovadas. A gente não podemos normalizar coisas anormais. Exemplo clássico aqui do Brasil, né? Segurança pública. Eu moro em um estado muito seguro, mas eu acompanho muitas notícias e conheço pessoas de outros estados. Gente, não é normal você ter medo de sair na rua. Isso não é normal. E já foi normalizado. Entende? Entende o que eu estou falando? Não se trata de ser bom ou ruim, de funcionário contra patrão. Se trata da gente normalizar coisas que são anormais. E lembre-se que o foco sempre deve ser diminuir o Estado, menos atuação do governo, liberdade para as duas partes pensarem e decidirem o que elas querem fazer. De preferência pagando o mínimo de imposto possível. Então, se o patrão quer contratar 6x1, mas o funcionário não quer, lamento, vai fechar no 5-2, não sei, se entendam, cada um tem que resolver os seus problemas. E nós, claro, focarmos nos nossos investimentos. Se você está assustado com essa questão de empregador, salário, funcionários e aposentadoria, vou te recomendar esse vídeo aqui que eu falo sobre a pirâmide da previdência social aqui do Brasil e como isso é um problema que a gente não vai conseguir escapar de forma fácil e prática. Obrigado pelo seu like, lembre-se que investir certo resulta capital.